Pois bem, gurizada, voltamos hoje para falar sobre a pré-história. Pré-história, como vocês já devem saber, ela é considerada o período anterior à invenção da escrita, mas ela é um termo muito mais usado comumente do que, na verdade, ele é um termo real. Porque a escrita, ela não demarca necessariamente, ela não acontece ao mesmo tempo em todas as sociedades. Então, nós não podemos pegar um padrão linear de pré-história. Nós temos a história da escrita na Mesopotâmia começando há cerca de 6.000 anos atrás. E nós temos a história da escrita no Brasil começando há pouco mais de 500 anos atrás. Então, ela é um período em que a gente comumente chama, mas ele não serve a todas as sociedades. E então, quando nós falamos em pré-história, nós falamos em surgimento do ser humano, nós falamos no Homo sapiens se espalhando pelo mundo. Ele sai da África, ele vai para a Europa, ele vai para a Ásia, e aí existem duas teorias. Uma das teorias nos diz que o ser humano passou pelo Estreito de Bering, que é aquela ligação entre a Rússia e o Alasca. E aí, a partir daí, ele desce pela América do Norte, América Central, até chegar na América do Sul. E nós temos outra teoria que diz que ele vem pelo Oceano Pacífico através das ilhas do mesmo. São duas teorias. Qual é a verdadeira, qual não é? Existe uma outra teoria. Então, está aí. Que vestígios nós temos para dizer que este ser humano está no Brasil, que este ser humano chega aqui? Nós temos os vestígios das pinturas rupestres, dos quais as encontradas no Piauí pela arqueóloga Niede Guidon são dos mais antigos, são dos mais famosos, na Serra da Capivara, o Boqueirão da Pedra Furada. Nós temos os sambaquis, localizados principalmente na região litorânea. O que são os sambaquis? Os sambaquis são montes de conchas, são amontoados de conchas com restos de peixes, de animais, restos mortais, que dizem que essas pessoas viveram ali, se alimentaram ali, e este material que ali ficou, ele se torna uma prova da sua existência. Então, nós temos no Rio Grande do Sul, em alguns pontos, estes montes de conchas dos povos sambaquieiros. Do que esses povos se alimentavam, como esses povos viviam. A fauna e a flora aqui no Brasil, elas eram muito ricas. Nós temos preguiças gigantes, nós temos mastodontes, nós temos panteras, tigres. Então, esses povos, como eles eram basicamente caçadores-coletores, eles viviam disso, de caçar esses animais. E isso tudo quando a gente fala dentro de um período paleolítico, que é a idade da pedra lascada. Depois, nós temos a chamada Revolução Neolítica, que ela é muito mais facilmente encontrável na Ásia, na Europa, principalmente na região dos grandes vales, entre o rio Tigre e Eufrates, na região do Rio Amarelo, na região do Rio Nilo, que são as revoluções agrícolas, onde estes povos utilizam-se da geografia e das características dessas águas, desses mares, desses rios, para realizar as suas plantações. Então, eles começam a plantar e começam a permanecer nesses lugares. E a partir daí, eles vão descobrindo a domesticação de animais, eles vão descobrindo a chamada pedra polida, onde eles trabalham melhor as pedras para conseguir adaptar essas ferramentas às suas atividades. Eles começam a construir casas, a construir abrigos, surgem as primeiras vilas. Por quê? Porque eles descobrem que quando eles vivem em grupo, eles conseguem uma proteção mútua. Surgem
os primeiros governos, porque eles também descobrem que se eles estão vivendo em grupo, alguém tem que mandar e alguém tem que obedecer. Não é só assim, estão morando em grupo, festa todo dia, baladinha, não. Eles descobrem então as primeiras formas de organização social, com um governo, com um estado. Eles começam a partir daí a desenvolver uma linguagem, a desenvolver ferramentas de cobre, de ferro. Eles começam a se desenvolver de uma maneira que mais tarde a gente vai chamar de sociedades antigas. Nós vamos ter os mesopotâmicos, nós vamos ter os egípcios, nós vamos ter hebreus, fenícios, persas, chineses, indianos. Eles se desenvolvem de uma maneira que faz com que eles consigam se organizar a partir disso. E aí no Brasil, eles não fazem isso ao mesmo tempo em que isso é feito na Europa ou na Ásia. No Brasil, nós não temos registros de sociedades com grandes obras arquitetônicas, com cidades, como nós temos, por exemplo, no Peru, Machu Picchu, que é uma obra arquitetônica feita pelos Incas, ou no México, as grandes pirâmides dos astecas e as ruínas das cidades maias. Isso nós não temos no Brasil. Nós vamos ter no Brasil alguns vestígios de povos mais antigos e outros vestígios depois do que nós chamamos de indígenas, que não chegaram a desenvolver uma super tecnologia arquitetônica ou de comunicação ou sequer de escrita. Então, estes povos são os povos que habitam o nosso país num período anterior à chegada dos europeus aqui. Enquanto que na África, na Ásia, na Europa, nós temos esses povos, então, que se desenvolvem, que desenvolvem escrita, que desenvolvem vários tipos de tecnologias para o crescimento do mundo. E isso se expande para a Europa. Então, chamar esses povos que não escreviam, mas desenvolviam outras coisas de pré-história, como se o que eles tivessem feito não fosse história, é um tanto quanto complexo e complicado. Então, nós temos estes povos se desenvolvendo e se espalhando pela Terra, se dispersando pelos continentes e assim vindo a ocupar esses continentes. Não, antes que alguém me pergunte, o ser humano não conviveu com os dinossauros, tá, pessoal? Ok? Até a próxima.